Graça e paz, meus amados, que Deus nos abençoe e que a gente tenha um final de semana na presença de Deus e do Espírito Santo, tá bom? Sextou e vamos à luta, né? Eu queria compartilhar aqui a leitura do livro de João, capítulo 3, do 25 ao 27, que está escrito assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é dado do céu. A gente já percebe aí, né, nesse versículo aí, que eles estavam já entrando em atrito, né? Uns querendo ser melhor que o outro e queria saber quem que realmente eles deveriam seguir, né? E João fala justamente isso aí, que a gente tem que seguir aquele que foi enviado do céu. E assim mesmo são os dons nossos, né? Os dons que Deus dá a cada um de nós, dons do céu. Eu estava lendo aqui um livro um devocional do livro de Joyce Meyer, que ela colocou o título aqui: Deus escolhe os nossos dons. Um pouquinho só melhorar aqui. Deus escolhe os nossos dons. Aí está escrito aqui: o homem não pode receber coisa alguma, ele não pode reivindicar nada, ele não pode tomar nada para si, se não for lhe dado do céu. O homem deve estar contente em receber o dom que lhe é dado do céu. Não há nenhuma outra fonte. Até escrito, esse resumo é do livro do versículo que eu li, né? De João 3, 27. E ela continua aqui, né? Creio que algo muito triste acontece quando as pessoas competem uma com as outras ou se comparam com as outras na área dos dons espirituais, da habilidade naturais e do chamado que Deus colocou sobre suas vidas. A comparação e competição podem fazer com que percamos a alegria de ser e fazer o que Deus nos criou para ser e fazer. O versículo de hoje nos instrui a estarmos satisfeitos com o dom ou os dons que temos. Os nossos dons vêm de Deus e precisamos estar felizes com os dons que Ele nos dá, porque não receberemos nenhum outro dom a não ser que Deus decida dá-los a nós. Precisamos confiar no Espírito Santo, crendo que Ele foi enviado à Terra para ajudar a garantir que a vontade de Deus aconteça aqui e na nossa vida na vida de cada um de nós. Eu o encorajo a meditar no fato de que Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Ele realmente vive dentro de cada uma pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O Espírito Santo foi enviado para nos guardar até o final da redenção, quando Jesus voltar para reivindicar os seus. Ele está tentando falar conosco para poder nos conduzir à plenitude
daquilo que Jesus morreu para nos dar. Quando lutamos contra o nosso chamado, ou estamos insatisfeitos com o que somos e com o que temos, lutamos contra a obra e a sabedoria do Espírito Santo. Precisamos nos submeter a Ele, obedecer à sua vontade, desenvolver os dons que Ele colocou dentro de nós e, com sua ajuda, viver as nossas vidas apaixonada e plenitude para a glória de Deus. A gente viu no começo que realmente aqueles discípulos estavam querendo saber quem que eles deveriam seguir, né? E João fala que a gente tem que seguir, ele quis dizer naquela que a gente tem que seguir quem veio do céu. E quem veio do céu é Jesus Cristo. E Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar e nos lembrar do que Jesus falou. Jesus disse em um certo trecho da Bíblia, que Ele fala: eu envio o Espírito Santo para que Ele vos lembre de tudo que eu falei. Entendeu? Mas às vezes acontece isso aí na vida da gente, na vida das pessoas. As pessoas começam a duvidar da palavra de Deus, começam a duvidar de alguns verdadeiros pastores, entendeu? E às vezes, muitas vezes, essa dúvida recai porque eles também cometem erro, que eles também não são santos, né? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que o único e verdadeiro direção para a nossa vida é a gente saber reconhecer e ouvir a voz de Deus dentro da gente, entendeu? Isso nos livra de muitos caminhos errados. Meu irmão, é isso que eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês, mas hoje eu queria, quem ficou até aqui, eu queria pedir a atenção de vocês para que vocês orassem pela minha neta. O nome dela é Letícia. Ela está internada há uns 3 dias já e vai ficar mais uns 5 dias, entendeu? Ela está com uma infecção intestinal. E a infecção intestinal é coisa que às vezes é para sair rápido, mas ela, pelo que é o tempo que ela está, o negócio não é tão fácil assim, entendeu? Então eu queria pedir a vocês que vocês orassem por ela. O nome dela é Letícia, entendeu? Mas eu confio que o único diagnóstico verdadeiro e certo é o diagnóstico de Deus na vida dela, tá bom? Mesmo assim, eu peço que vocês orem por ela, e também queria pedir para vocês que vocês, nas orações de vocês, orassem por 2 pessoas que eu não quero falar o nome, mas são pessoas meus parentes, entendeu? Eu lembro quando eu vivia num mundo errado. Minha mãe orou muito, entendeu? Para que eu entregasse minha vida a Deus, entendeu? E eu sei que as orações dela teve êxito, entendeu? Então, como eu tenho esses 2 meus parentes, um do sexo masculino e um do sexo feminino, que está num caminho que não agrada a Deus, eu não quero falar o nome dele, mas eu queria que vocês orassem por eles. Lembre-se que eles são meu irmão e que eles precisam da direção de Deus, que eles possam encontrar alguém na vida deles, que eles possam entregar a vida deles a Deus, entregar a vida dele a Jesus Cristo, e que eles possam sair de um caminho que não agrada a